Tudo bem, Biro? Boa noite. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿sí? ¿Todos tienen sus folias? ¿Sí? Ok, vamos a orar. E boa noite, sejam bem-vindos a nossa aula de panorama bíblico. E hoje vamos a continuar de Atos hasta onde podemos chegar. Tá bom? Hasta y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy, que nos dé gracia y que possamos y que Ele nos enseñe, ¿no? Que Ele quiere que a gente aprenda hoje, ¿sí? Señor Jesús, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos para aprender mais, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue falando conosco, Senhor, que en ese tiempo, Señor, possamos simplemente escuchar lo que el Señor quiere nos quiere nos falar, Señor, y que estemos dispuestos también a poder receber aquello que el Señor nos quiere falar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também cuide daqueles que estão em casa escutando a aula e que eles possam estar atentos e fala conosco, Senhor. Te pido em nome de Jesus. Amém. Então, ontem a gente ficou em Atos, sim, e eu vou precisar que a gente veja o versículo 1:8 de novo. Está aqui no slide, está aqui. Aí está vindo o Dico. Aí está vindo. Então, sim, eu quero que possam ler como diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês y serán minhas testemunhas en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y até os confines da terra. Então, vocês lembram que significava a palavra testemunhas? Mártir, sim. A palavra testemunha significa mártir, sim. Boa noite, bem-vindo, bem-vindo. Boa noite. Então, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê uma promessa, não? Que o próprio Jesus fala para seus discípulos esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre eles, né? Sobre eles e as pessoas que estavam aí. E diz que eles vão ser suas testemunhas. E a palavra testemunha é a palavra mártir, ok? Aí eles iban a morir, pues, porque en ese tiempo ya también va a comenzar a persecución dos cristãos, tá bom? Agora eu quero o propósito de Atos é apresentar um relato preciso do início e crescimento da igreja cristã, tá bom? E também o como é que a igreja no começo, nesse tempo, começou, como é a história da igreja em esse começo, sim? Mas fala disso em sentido. E tem muita coisa aqui em Atos que quando a gente vê também os livros do apóstolo Paulo, a gente vai precisar voltar para Atos para ver as igrejas, sim? Mas eu quero que vocês procurem, vayam em suas Bíblias e abram comigo o livro de Atos e vamos a ler assim, vamos a buscar a vida de Paulo, sim? Como Deus chama a Paulo, o apóstolo Paulo. Está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu vou ler e vocês se me podem seguir, tá bom? Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos a começar. Se você já encontrar o passagem, podem levantar sua mão assim com, como se fala um joalhinha, sim? Positivo. Pode lançar sua mão, levantar a mão com positivo se você está ali já, para poder começar, sim? Atos capítulo 9, verso 1 fala assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco,
de manera que caso encontrase ali homens ou mulheres que pertenecem ao caminho, pueda levarlos preso para Jerusalém. Aí vou fazer um pequeno parênteses, né? Antes que o apóstolo Paulo, antes que ele seja um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, antes de ser um apóstolo, ele era simplesmente, ele era parte do Sanedrim. Ele era um judaizante, sim? Ele praticava a religião dos judeus, não? Os judaizantes. Então, este homem, Saulo, era muito importante, sim? Aqui no versículo 1 e 3, vemos que ele pedia cartas para as sinagogas de Damasco para que le den a autorização se encontrasse pessoas ali ele pode tomar a decisão de tirar as suas vidas destas pessoas. Agora, aqui no versículo 1 diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, Saulo era um perseguidor de cristãos, ¿sí? Ahora, a palavra Saulo significa grande, ¿sí? Significa grande. ¿Sí? La palabra Saulo significa la palabra grande. Y es interesante porque cuando después Jesús encuentra a él, ya no se va a llamar Saulo, sino se va a llamar Paulo. ¿Sí? Ahí te vamos a llegar allí. Versículo 4 dice, él le cayó versículo 3. En su viaje, cuando se aproximó de Damasco, de repente brilló a su alrededor una luz vinda do céu. Y él cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué você me persegue? Versículo 5, y Saulo preguntó, ¿quién es tú, Señor? Y él le respondió, eu soy Jesús, quien você persegue. ¿Sí? Então, aqui em capítulo 9, vemos o encontro que tem Jesus, o encontro pessoal que tem Jesus com Saulo, sim? E diz o versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deverá fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Versículo 8, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Depois que tem esse encontro com Jesus, os olhos de Saulo ficam fechados por um determinado tempo. Versículo 9 diz: por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Versículo 10: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, ¿sí? E o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Heme aqui, Senhor, respondeu ele. Versículo 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando em uma visão, versículo 12, viu um homem chamado Ananias chegar e importa-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias tem uma visão, recebe esta visão de que ele tinha que ir a procurar a este homem, a Saulo, né? E interessante que o mesmo Saulo também tem esta mesma visão que este homem, Ananias, iba a encontrar aqui a ele. E aqui vai começar o interessante, não? Versículo 12, 13. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e tudo o mal, sim, que eles têm feito a teus santos em Jerusalém. Versículo 14. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Você pode pensar, Ananias tem essa tarefa de ir até onde está Saulo para encontrar este homem, não? E ele tinha que imponer suas mãos sobre seus olhos para que ele possa ver. Ananias tinha medo de estar delante de Saulo, né? Porque ele sabia que ele perseguia os cristãos, né? Aham. Então, aqui interessante é que, para que você veja, eram pessoas como nós, normais, tinham medo, sim? Mas eles ahora es el Señor quien está guiándoles, ¿no? Ahora ellos, y como dijo Piero, ¿no?
ellos van a obedecer, pues, y no van a tener temor aunque les coste a propia vida, ¿eh? Versículo 15 dice aquí, versículo 14, Él llegó aquí con autorización dos jefes, dos sacerdotes, para aprender todos os que invocan teu nome, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui no versículo 15 vemos o chamado de Jesus para Saulo. Ele vai ser, dice, ele é esse instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Sim? Deus, Jesus dá um chamado a ele, né? Ele disse, você vai servir aos gentios. Ele vai servir para pessoas que não são judeus, né? Aí entram gregos e também entramos todos nós, né? Que não temos, que não somos cidadãos israelenses, não? Diz, versículo 16, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 16 também fala quanto ele ia a sofrer pelo nome de Jesus, sim? E então, vamos a ler, Piero ou Yolanda, quem lê até o 19? Uhum. Então, por que fiz ler a vocês capítulo 9, não? Uma parte do capítulo 9, porque as cartas que a gente vai ver depois de Atos são quase quase todas as cartas foram escritas por o apóstolo Paulo, sim? Agora já não é Saulo, agora se chama Paulo, e Paulo significa pequeno. Agora, ven a diferencia, Deus haciendo un trabajo en el base, hay una mudanza en su vida, no solamente, como puedo falar, es una mudanza, como falei ayer, de dentro para fora. Aí, e vocês vão ver, se vocês querem continuar depois lendo, aqui vão ver que ele se encontra com os outros discípulos e eles vão ter uma resistência. Olha, chegou este homem que nos perseguia. Imagina, não? Mas eles vão aceitar a ele, sim? E então, como falei para vocês, por que quero que leiam isso? Para que saibam quem era este homem. Ele era um homem que perseguia cristãos, sim? Mas agora ele vai servir a Deus, servindo para os gentios, sim? Então, o versículo-chave de Atos era Atos 1, 8, sim? E a gente vai passar agora para Romanos, tá bom? Romanos. Romanos, um livro muito lindo, tem muitas coisas que a gente precisa aprender aqui. A gente lembre-se que solamente é um panorama bíblico. A gente não vai ver cada capítulo. Gostaria muito, de verdade, mas não vai dar. Aqui vocês têm uma folha, sim? Na folha tem muita coisa que vocês podem aprender, sim? Em essa folha que dei a vocês. Tem suas folhas, né? Sim? Essa folha está para que vocês possam aprender lo mais geral sobre o livro de Romanos. Aí você vai poder aprender. Inclusive aqui embaixo tem uma cronologia com a descrição dos capítulos e que fala, sim? Que é muito importante. Romanos é um livro que nós como cristãos temos que ler e entender, sim? E eu acho que com o panorama bíblico que estamos vendo, a gente vai poder entender de uma maneira geral sobre o livro de Romanos, tá bom? Vamos a ver, Romanos, o autor é Paulo, sim? Paulo significa pequeno, tá bom? Pequeno. Não coloquei aqui, mas significa pequeno, sim? Destinatário. A quem vai falar Paulo? Paulo vai falar aos cristãos que estão em Roma, tá bom?
a data aproximada por volta de 257 depois de Cristo, e ele escreve desde Corinto, ¿sí? Quando Paulo se preparava para visitar Jerusalém. Então, ele escreveu esta carta desde a cidade de Corinto, tá bom? Agora, um pouco do marco histórico. Aparentemente, o Paulo havia terminado seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma a caminho da Espanha. E depois de dar uma oferta aos cristãos pobres em Jerusalém, isso a gente pode encontrar em Romanos 15, 23 e 28, a maior parte da igreja em Roma era judaica, e mais também incluía um grande número de gentios. Paulo escuta que em Roma havia começado a crescer, muitos cristãos começavam a conhecer sobre Jesus. Então, ele tinha o coração de querer visitar estes irmãos, mas o que aconteceu? Ele não terminou chegando, sim? Ele, por outras coisas, ele não terminou indo, mas o interessante é que ele sim pudo enviar esta carta para eles, sim? E aqui, Romanos é importante que a gente entenda um pouco, ¿sí? Aqui, os personagens principais, Pablo e Febe, ¿sí? Ahorita vamos a ver a eles, Pablo e Febe. Lugar-chave é Roma, ¿sí? Roma. E a característica especial aqui, em sua carta aos Romanos, Paulo apresenta cuidadosamente uma declaração organizada de sua fé. E por quê? Porque a gente vai encontrar todas as doutrinas que nos ensinam na igreja, aqui na capela, como que é salvação, que é justificação, que é graça, todos esses términos que a gente vê, se encontra aqui no livro de Romanos, sim? Incluso vou falar para vocês, não tem escolas, tem universidades fora do Brasil, mas acho que fora de Latinoamérica, que ensinam o livro de Romanos para aqueles que estudam a faculdade de Direito, para ser advogado. Tem universidade, tem faculdades que ensinam o livro de Romanos porque está cheio de palavras que se usa para um caso como de um julgamento. Sim, então é muito lindo Romanos, sim. Então, Paulo vai apresentar cuidadosamente uma declaração organizada da sua fé, sim. Embora não na forma típica na carta, não é uma carta comum, sim, é uma carta bem organizada. Aqui eu vou pular hasta a divisão. Aqui quero que vejam. Primeiro capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, a gente vê a necessidade da justiça de Deus, onde ele nos fala, todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores, sim? A outra parte que ele fala, a provisão da justiça de Deus, sim? Depois que ele fala que todos somos pecadores, que todos somos culpables, ele nos fala, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de uma provisão. E ele vai falar da fé em Jesus. Ahorita vamos chegar a isso. A outra parte do livro está em capítulo 6, del versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39, a prática da justiça de Deus. Como Deus aplica sua justiça sobre nós. Sim. E o interessante é que vai ver que a única maneira que Deus aplica sua justiça sobre nós é sobre Jesus. Sim? Se nós tiramos, vou falar, não? Tiramos fora Jesus do meio, nós somos culpáveis. Sim? Não há outro julgamento para nós. Não há outra, como posso falar? Não tem outro resultado, né? Somos culpados. Como? Aham, não tem outra alternativa. Obrigado, Yolanda. A outra coisa, o problema da incredulidade, sim?
Aquí también vemos, él va a explicar un poco de por qué el pueblo de Israel es incrédulo a todo este conhecimento de Jesus como o Salvador, né? A gente vê nos evangelhos que... Boa noite, boa noite, boa noite. A gente vê nos evangelhos que os profetas, que Jesus vino para cumprir a lei e as profecias, né? Então, aqui no capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 36, ele nos vai, o apóstolo Paulo nos vai apresentar a incredulidade do povo de Israel. E a última parte é a aplicação da justiça de Deus. Agora eu quero que vocês, vamos a buscar os versos, tá bom? Vamos a abrir nuestras Biblias. Procuren su Biblia en Romanos capítulo 3, ¿sí? Romanos capítulo 3. Y vamos a ver a parte que dice a justicia por medio de la fe, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a leer, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo apresenta este caso, né? Este caso, posso falar? Este caso. Ele nos apresenta que todos nós somos culpables, todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da glória de Deus, sim? Agora diz, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que age em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue e demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Aqui no versículo 25 nos fala que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação a seu Filho Jesus Cristo. E tem coisas aqui interessantes que a gente vê no Antigo Testamento, como por exemplo, propiciação, sangue, sim, sangue. O que faziam os sacerdotes? Eles apresentavam um sacrifício no altar, não? Eles precisavam de um cordeiro bem limpinho, imolado, o mais lindo possível, mais limpinho possível, para perdoar os pecados das pessoas, sim? E o interessante é que em João capítulo 1, João Batista fala assim: é aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava falando sobre Jesus. E aqui em Romanos capítulo 3, versículo 25, Deus diz que Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pela sua sangue, demonstrando a sua justiça. Isso não está falando sobre Jesus, que Deus derramou a sangue de seu Filho, o único Filho, por nossos pecados. Sim? E quando a gente vai chegar ao livro de Hebreus, o autor de Hebreus nos vai falar que sem sangue não há perdão de pecados. Sim? Que sem sangue não há perdão de pecados. Sim? Então, sobre Jesus carregou todo o juízo de nossos pecados. E por isso que solo por nossa fé em Jesus, acreditando que Ele foi na cruz e morreu na cruz e ressuscitou depois dos 3 dias, e se eu acredito isso, eu tenho perdão através dele. Por isso que falei para vocês, tirar a Jesus do meio é simplesmente
aceptar o juízo santo de Deus. ¿Me dejo entender? Sim. Não vou ficar muito em Romanos, porque Romanos é um livro que dá para falar toda noite, sim. Mas eu quero que entendam qual é o ponto geral. Agora eu quero que procurem Romanos 8, Romanos 8. Não, 8 mais. Perdão, gente, é Romanos 5. Romanos 5, 1. Desculpa aí. Sim. Romanos 5, 1. Sim, Romanos 5, 1. ¿Quieren leer conmigo? Está aquí no slide, está aquí. Dice, tendo. Dice, tendo sido pues justificados pela fe, tenemos paz para con Deus por nosso Senhor Jesucristo. Sim. Solo em Jesus a gente é justificado, né? De quê? De nossos pecados. Sim. E eu gostaria de falar muito de Romanos, de verdade. Eu sinto muito. Sim. Qual é o propósito de Romanos? Apresentar a Paulo e a Romanos e dar uma mostra da sua mensagem antes que ele chegue a Roma. Ele quer que eles se sentam, eles querem que eles tenham um fundamento sólido da sua fé, sim? Porque eles creyeron em Jesus, então não querem que nada los tire de ali, não querem que nada os avalie disso. E por isso que ele apresenta de uma forma muito organizada o livro de Romanos, para que eles possam entender sobre esta fé em Jesus. Me deixo entender? Quando você começa lendo o capítulo 1, Paulo vai começar a falar que toda a criação, que todo mundo se corrompeu, todo mundo buscou seu próprio desejo, buscou afastar-se de Deus, buscou sua própria vida em seus pecados. E ele vai usar que a própria criação de Deus fala pedindo um julgamento, que a própria criação de Deus pede que o juízo de Deus chegue logo, sim? E ele depois, ele vai apresentar falando do capítulo 2 e 3, ele fala, todos nós pecamos. E ele também fala por si de uma maneira pessoal, ele fala, eu também pequei. Porque mais para frente ele vai falar, miserável de mim. Ele fala, quem me livrará deste corpo de morte? Paulo vai falar, eu sou um miserável, mereço a morte. E depois ele fala, Jesus Cristo. Porque só por Jesus a gente é o que é agora. Sem Jesus, a gente é um miserável. Sim? E eu também sou miserável. Sim? Agora, com Jesus, muda a coisa. Sim? Sim? Me deixou entender o livro de Romanos. Aqui, esta folha tem muita coisa para vocês. Aqui tem muita coisa para vocês. Sim. Aqui embaixo está bem organizado os capítulos de que fala. Por favor, deem uma olhada, sim. A gente não vai ficar muito, sim, porque a gente precisamos avançar, tá bom? Pierre, você falar alguma coisa? Aham. Uhum. Uhum. Sim. Então, Romanos, Romanos, um livro que próximo ano, Deus quiser, a gente tem que levar, tá bom? Tem que levar sim ou sim, não tem como escapar de Romanos, tá bom? Nem de Atos, nem outro, né?
Eu não sei por que saiu, peraí. É? Sim, vamos ter. Oxe, se saiu tudo isso. Acho que isso não. Peraí, pessoal, acho que eu não sei o que. Yolanda, pode chamar ao Cláudio? Um momentinho. Acho que não abriu o seu WhatsApp ele. Porque o meu está completo. Mas fiquem aí. Eu vou sacar meu computador aqui, tá? Não, não baixou tudo, amor. Não baixou tudo. Desculpa aí. Ah, é, abriu errado, né? Tá melhor que isso aqui. Tá comendo, Lucas? Tá papeando? Dá oi pra gente aí. Dá oi, gente. Tudo bem? É um problema técnico. Fala pra ele. Desculpa aí, pessoal. Espera um momentinho aí. Agora a gente volta. Problemas técnicos que acontecem. Fique ligado. Não vai embora. Sim? Ah, tem uma. Duas. Fechou. Sim? Hoy día vamos a llegar a Apocalipsis. ¿Ya se preparan? Ok, mientras mi esposa va a abrir os slides, eu vou continuar. Vamos a continuar, tá bom? Vamos a continuar. Não, tá bom. Sim, tá bom. Sim. Ok, a gente vai continuar, tá bom? Agora vamos a abrir nossas Bíblias em 1 de Coríntios, tá bom? 1 de Coríntios, sim. Fiquem com suas folhas também aí, sim. Essas folhas é importante que a gente dê uma olhada depois. Sim, vamos a começar com o autor. O autor é o apóstolo Paulo, sim. Paulo, o que significa? Pequeno, né? E antes, como se chamava ele? Ele, Saulo, né? E que significa? Que significa grande, não? Mudou, não? De grande a pequeno mudou, não? Agora, a quem está falando Paulo no livro de Coríntios? Ele está falando à igreja de Coríntios, sim. A data aproximada é em ano 55 depois de Cristo, perto do fim do ministério, perto do fim do ministério de Paulo, durante de 3 anos em Éfeso, sim. Está aqui, ok. Autor, a primeira de Coríntios é Paulo, sim. O destinatário aqui está falando dessa igreja de Coríntios, sim. A data é aproximada, é 55 depois de Cristo. E ele está chegando perto do fim de seu ministério. Ele vai estar 3 anos em Éfeso, sim. A gente quer procurar comigo Éfesos capítulo 10. Éfesos, não, 1 de Coríntios, versículo 16, 8. No Éfesos, no es. 1 Corintios 16, 8. 1 Corintios capítulo 16, versículo 8. 16. 16, 16. Ahí está, aquí. 16, 16, 8. 1 Corintios 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 16, 8. 1 Corinti
¿Sí? ¿Quién encontró? Mm, de Pentecostés. Ujú, hasta ahí. Entonces, es ahí donde Pablo ficou 3 años en Éfeso. Es donde ahí él escribió este libro. ¿Tá bom? Agora, ¿cuáles son los personajes aquí en Primera de Corintios? Es Pablo, Timóteo e membros da casa de Chloe e a cidade de Corinto. Sim? O lugar-chave aqui é a cidade de Corinto. Aqui vamos ver um pouco sobre Corinto. Corinto é importante dentro da história. Sim? Corinto é uma colônia romana. Sim? Corinto era uma colônia romana com um porto importante. Sim? En ese tiempo, la ciudad de Corinto era una ciudad que tenía un grande porto. Todos sus barcos, ¿puedo hablar? Los barcos tenían que pasar por, 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 por Corintios, ¿sí? Y era una principal ciudad de Grecia, ¿sí? En su tiempo, ¿no? Ahora, su localización geográfica hacía de este un gran centro comercial. Como todos los barcos tenían que pasar por allí, entonces ficou eu quero que imaginem um centro comercial de todas as coisas que puedes imaginar, poder comprar, fazer, diversão, tudo. Era assim, era grande, muito grande. Né? A cidade era caracterizada pela cultura grega e a religião pagã, los paganos, né? Agora, los griegos, eles buscaban siempre sabiduría, né? Eles estaban abiertos a aprender otras culturas, mas también eles eran muy paganos, paga, ¿sí? Pagano. Aquí hay una cosa interesante sobre esta palabra corintios. En los griegos, cuando alguien te llamaba Corintiasomai, él está llamando ser como un corintio, ¿sí? Significa ser como un corintio significaba un hombre o una mujer que vive en inmoralidad sexual, ¿sí? Cuando alguien te llamaba con el sobrenombre de Corintiasomai, él está hablando que vos era un hombre o una mujer que vivía en inmoralidad sexual. Agora, Corintio era conhecido pelos sus templos pagãos. Era conhecido por o lugar que se praticava muito a imoralidade sexual. Havia templos com prostitutas, sim? Então, você pode imaginar, sim? Então, era muito... Uhum. Mas aquí lo interesante es que como era una colonia romana, todos los emperadores, todos los que trabajaban para el imperio romano, ellos decían para Roma para simplemente experimentar esta inmoralidad sexual. Era terrible. Para ellos era como su lugar de diversión. Por eso es que era muy grande en ese tiempo. Venían de todo el mundo, ¿sí? Solo para experimentar eso, ¿sí? A igreja era composta principalmente de gentios, ¿sí? A igreja de Corinto era principalmente de gentios. Personas que no eran judaicos, ¿sí? Israelitas. Y Pablo estableció, y esta iglesia se estableció en el segundo viaje misionero de Paulo, tá bom? Eu não sei porque ficou muito chiquito. Perdão. Aqui se mudou. Ok, ahorita vamos a ver el contexto. ¿De qué nos fala primero de Corintios? Pablo escribió en Primera de Corintios en Éfeso, ¿sí? En la ciudad de Éfeso es donde escribió la carta a los Corintios, por volta 255 después de Cristo y durante su tercer viaje misionario, ¿sí? Él escribió para corregir problemas que había tomado conocimiento, ¿sí? A iglesia aquí vamos a ver que le va a tener que corregir algunas enseñanzas que están haciendo errado. Y dentro vamos a ver eso dentro de las divisiones, ¿sí? Aquí quiero que vamos a procurar las divisiones. La primera parte del capítulo 1 hasta el capítulo 6
¿De qué nos fala primero de Corintios? Pablo va a abordar problemas na igreja. Quais eram os problemas? Divisões na igreja, dentro do próprio corpo e desordem na igreja. De uma maneira muito puntual, não? Eles tinham, ali tinha um problema que ele, como posso falar, ele havia um problema enquanto, quando diz desordem na igreja, havia que eles tomavam, como a gente faz a Santa Ceia, eles tomaram a Santa Ceia como um momento em que eles podiam embriagar-se, sim, e já não lo tratavam simplesmente como um simbolismo, sino lo levaram a outros fines, né? E também havia um pecado grande dentro de Primera de Corintios, que era ¿cómo se dice en portugués? Este, ¿cómo se llama este? Ujú, sí, sí, tem um nome, mas eu esqueci. Então, aqui o caso era assim, o caso era assim, tinha tinha imoralidade sexual dentro de uma família. Então, o filho tomou a esposa de seu pai, sim? Mas isso tem um nome, isso tem um... Não, el incesto, sim? Havia um problema... Oi? Sí, entonces era ese problema de inmoralidad sexual que Pablo tenía que tratar sobre ese problema y sobre el problema de la Santa Cena, que ellos tomaron como ya no como un simbolismo que representaba, ¿no?, a sangre de Cristo, sino como algo, pegaban vino para ficar bebidos, ¿no? Ya no entendían lo que le estaban haciendo. Ujú. Sí, y también algo interesante aquí en Primera de Corintios, que Pablo también va a responder temas como esto, instrucción sobre el casamento, él va a hablar instrucciones sobre la libertad de Cristo, instrucciones sobre la adoración, instrucciones sobre la resurrección. Entonces, él tiene que hablar muchas cosas básicas, puedo hablar para aquí en esta iglesia, porque eu quero que vos, por que falei sobre o marco histórico, o contexto? Porque esta igreja está sobre uma cidade com imoralidade sexual. Então, você tem que imaginar, você como pastor, o que tem que ensinar esta igreja para que eles possam ficar sua fé fundamentada na palavra. Então, ele tem que ensinar como posso falar, fundamentos básicos para que eles possam entender, para que eles possam aprender bem a palavra. Por isso que ele tem que dar instruções sobre cada tema: o casamento, a liberdade de Cristo, a adoração, a ressurreição. Quando você vê 1 de Coríntios, você pode imaginar uma igreja que está começando. Então, mas o Paulo, ele tem que falar assim, muito direto, porque o contexto social onde eles moravam era muito difícil, sim? E aqui tem um propósito. O propósito é oferecer soluções para problemas na igreja de Corinto e ensinar os crentes a viver para Cristo em uma sociedade corrupta, sim? Em uma sociedade corrupta. Então, eso es el propósito del libro. Pablo tiene que tratar con problemas, ¿no? La sociedad era corrupta, ¿sí? El versículo clave está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Quién quiere procurar? 1 Corintios capítulo 6, 11. Está aquí, ¿ah? Está aquí. Quien vio primero puede leer.
Ujú. Entonces, aquí también Pablo, como pastor de esta iglesia que él plantó, esta iglesia, ¿no? Él quiere que eles possam entender, sí, vocês vivem em uma sociedade corrupta, lleno de libertinagem sexual, mas, ele fala, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor, do Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. E isso a gente tem que aprender, não? A gente pode usar como desculpa, não, a gente mora em uma cidade corrupta, né? Agora, todo mundo é corrupto, né? Não há, não, mas em outro lugar tem, é muito mais visível, né? Mas, como cristãos, Deus nos chama a viver em essa nova identidade com Jesus, que a gente já é santificado com Ele e a gente também tem o Espírito, que isso faz a grande diferença, né? Eu quero que você possa lembrar os ninivitas. Deus tuvo que perdoar a eles, porque eles não sabiam, dice, distinguir do direito e do esquerdo, né? Agora, a gente sim sabe qual é a sua direita e qual é a sua esquerda, né? A gente sabe que é pecado, a gente sabe quando a gente faz certo e quando a gente faz errado, sim? E agora com o Espírito Santo é muito mais ainda, sim? Então, por isso que ele fala para eles, vocês foram lavados, vocês foram santificados. E é possível viver ainda na sociedade corrupta, agradando a Deus, sim? E isso nos ensinou Daniel, sim? Daniel, o livro de Daniel nos ensinou isso, sim? Uhum. Sim. E eu posso pensar, não? A gente trabalha em lugares muitas vezes que é corrupto, né? Mas às vezes a gente pode falar, não, mas eu tenho essa, mas meu chefe é corrupto, não? E muitas vezes ele diz, não, mas eu tenho que fazer isso também, né? A gente não pode fazer isso, né? A gente não pode fazer isso, porque já é algo, já não é a forma como agimos agora. A gente agora representa a Deus em cada lugar onde a gente está. ¿Sí? Nuestro DNA ya no es más Bonfim, Beo, Yolanda, Piero, Cíntia, Viro, Jico. No, ya no más. A gente já somos com Jesus, sim, sim. E a gente tem que entender isso. A gente vive agora para Deus, para Jesus, sim. E isso muda tudo, sim. Oi? Uhum. Sim, 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 sim. Não, é verdade. É chocante, né? Mas a gente pode ver isso com o próprio Paulo, né? Paulo antes, posso falar assim, de uma maneira contextual, posso falar, Paulo podia ser um terrorista e agora ele está sendo um homem que leva o evangelho aos gentios, sim? Agora, vamos a segunda de Coríntios, tá? Vamos a segunda de Coríntios. Aquí es el mismo autor,
a gente não muda nada aí. A volta solamente a data volta por 55, 57 depois de Cristo, a hora da Macedônia. Ele vai escrever isso desde Macedônia, ok? Os personagens aqui principais são Paulo, Timóteo, Tito e os falsos mestres, sim, os falsos mestres. Aqui também quero que possam ver que todas estas igrejas são igrejas gentios, são igrejas gregas, né? Que não têm uma história judaica, né? Aqui vai chegar uns falsos mestres que ele vai falar para eles: vocês que estão conhecendo de nossa cultura, vocês que agora adoram nosso Deus, vocês precisam praticar o judaísmo, né? E depois, em livro de Atos, eles vão a ter uma reunião extraordinária, sim, onde eles vão a ter que falar sobre isto, onde eles concordam, todos os colunas da igreja, que era Pedro, o João, o Tiago, eles falaram: aqueles que são gentios, eles não podem praticar nossas costumes de judeus, como por exemplo a circuncisão, sim? Então, esses falsos maestros que eram da religião judaica queriam que estas pessoas que não eram israelitas se circuncidem, sim? E por isso que Paulo vai falar para eles: isso já acabou, sim? Agora a gente vive em uma nova aliança, que es a través de Jesús, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí los falsos mestres también son parte de los personajes aquí. Y casi en todo, de aquí en adelante, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, todo eso vamos a encontrar los falsos mestres, que está haciendo referencia a los líderes religiosos, ¿sí? Lugares principales son Corintios, Jerusalén. Algum tempo depois de escrever 1 de Coríntios em Éfeso, Paulo continua sua terceira viagem missionária, sim? Em direção da Macedônia. Isso a gente pode encontrar em Atos capítulo 20, versículo 1. E depois de não ter conseguido achar a Tito em Troas, aí estão os capítulos, ele vai para a Macedônia. Aí tem uma história, o homem de Macedônia, que tem uma visão. O Paulo vê a este homem que ele está chamando, né? Que vai hasta Macedônia. E ele vai hasta Macedônia, né? Então, aí, logo Paulo então escreve 2 de Coríntios na cidade de Macedônia. Se tem uma história isso aí, sim? O contexto. Aqui quero que prestem atenção. Paulo ministrou 1 ano e meio em Coríntio e sua segunda jornada, o que acontece depois da sua partida, colocava em risco o futuro da igreja e minava seu chamado apostólico. Aqui em 2 de Coríntios, ele tem que sustentar seu chamado apostólico. Por quê? Lembre-se, o que era Paulo antes de ser apóstolo de Jesus? Ele era um perseguidor da igreja. Sim. Agora, eu quero que saibam como é que uma pessoa como é que uma pessoa sabia que era chamado apóstolo. E isso vai responder hoje em dia a tantas pessoas que se chamam apóstolo, né? Vocês já escutaram pessoas que chamam, aqui vem o apóstolo João, né? Mas para ser apóstolo, você tem que cumprir 2 requisitos importantes: haver visto a Jesus e ser partícipe de algunos de seus milagres, sim? Ele teve um encontro pessoal com Jesus e ele é um milagre de vida. Então, em 2 Coríntios, você vai ver a Paulo falando sobre seu chamado apostólico, que ele vai lembrar como era sua vida antes, mas agora que ele tem uma nova identidade sobre Jesus. E por isso que aqui ele tem que demonstrar isso, seu chamado apostólico. Se me deixa entender, sim? Então, isso é importante que a gente entenda aqui. Aqui vamos do livro. A divisão do livro eu coloquei em 4 partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, onde Paulo explica suas ações.
del capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 16, Paulo va a defender su ministerio y donde él va a hablar sobre su llamado apostólico, ¿sí? Del capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 15, Pablo defiende a oferta. Aquí va a haber una oferta que se va a levantar también para Jerusalén, ¿sí? Va a haber cristianos en Jerusalén que estaban pasando necesidad y que estaban pasando fome, mas también porque en Jerusalén había comenzado a perseguición dos cristianos. Entonces ellos tenían que salir con lo que tenían puesto, ¿sí? Si ellos tenían solo un short o una camisa, ellos tenían que salir solo con eso, ¿sí? Para que ustedes puedan imaginar, ¿sí? Agora, en el capítulo 10, Pablo va a defender su autoridad hasta el versículo 13 también, ¿sí? Y el propósito de 2 de Corintios es afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol y refutar los falsos maestros en Corinto, ¿sí? Dentro de este tiempo, tinha esta corrente dos gnósticos também, gnósticos, gnósticos, sim? Eles não acreditavam que Jesus podia ser Deus, sim? Como falei para você, eles acreditavam que ele podia ser um... Você viram um filme Gasparim? Como se fala aqui? Gasparzinho, vocês viram Gasparzinho? Ele acreditava que Deus era mais ou menos, não igual a ele, não, estou falando somente para que vocês possam entender. Ele que traspassa paredes, né? Que Deus não pode ter contato com com o corpo humano, porque o humano é pecador, né? Não pode. Então, eles entendiam dessa maneira como Deus. Então, quando eles falavam que Jesus é Deus, não pode ser, não pode ser. Para eles era difícil de entender. Mas Paulo vai falar e vai se entender. Não, Jesus é Deus. Sim, ele vai explicar aqui em 2 de Coríntios. Quero que procurem comigo 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Eu já encontrei. Vocês encontraram? Sim. Vamos ler juntos, tá bom? Sim. Aqui na frente. Sim. Vamos ler as três. Uma, duas, três. Este versículo es muy lindo, porque con este versículo a gente entiende que nós somos chamados como cristãos. Todo mundo que recibió a Jesús tiene un llamado particular. ¿Sí? Por eso dice, mas no pregamos a nós mesmos, mas a Jesucristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. E Paulo vai falar com o coração na mão assim para a sua igreja em Corinto. Por quê? Porque eles estão, como falei a vocês, dentro de uma sociedade caída, né? Mas ele quer que eles não vivam dessa maneira. Ele que não quer que continuem vivendo desse jeito. Ele quer que sua vida mude, porque ele sabia qual ia ser o fim deles. Sim? Por isso que ele fala, mas já não prego a nós, mas já não pregamos a nós. Ele fala, você já não é mais essa pessoa. Agora diz, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Sim? Ele está sendo entender para eles. Você tem que entender em sua cabeça assim. Tua identidade, viro, já não é mais viro, é Jesus. Assim tens que colocar isso em tua cabeça assim. Cada dia tenho que fazer isso, porque senão eu fico perdido. Sim? Porque diz, e não a nós como escravos de vocês. Paulo, ele se pôs como escravo eles. Sim? Em que sentido? Ele ainda sendo um apóstolo, ele ainda compartiendo a sua palavra, ele colocou a sua própria vida em perigo para que muitas igrejas como de Coríntios, ele possam escutar do evangelho. Por isso que ele fala como escravo, sim? Que ele não estava a ele a morte ou qualquer necessidade que ele podia passar, não era um limite, não era um limite para que eles possam, para que outras pessoas possam entender
el mensaje de salvación en Jesucristo. Entonces, para él era vida o era muerte. Era tudo para ele. Ok. Então, estava esquecendo. O livro de Atos está dentro dos livros históricos, tá bom? Por quê? Sim, sim, único do Novo Testamento. Por quê? Porque nos conta o começo da história da igreja, de como começou a igreja. Então, quando você tem quando vai organizar suas Bíblias, né? Você pode colocar na parte histórica dos livros o livro de Atos. Qual era o livro histórico? Vocês se lembram? A ver, quem quer falar assim de memória? Não, começa com Josué. Josué, Juízes, es, es, Esther, Hu, Uchi, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. No, no pulamos los reyes. A ver, ¿quién tem aí organizado? A ver, vai. Olha, Yolanda decorou todinho, olha. Vai, Yolanda, vai. Uhum. Então, dentro desses históricos, você pode colocar do Novo Testamento o livro de Atos, tá bom? Agora vamos entrar nas epístolas, tá bom? Agora vamos a entrar nas epístolas. E as epístolas são cartas pequenas, não são cartas grandes, como a diferença de Coríntios, Romanos, que são cartas mais, como posso falar, com mais conteúdo, né? Mais conteúdo, não? Conteúdo, mais, ainda que seja pequenininho, tem muito conteúdo, como Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, tem muita coisa. Tem muitas doutrinas bíblicas também que a gente aprende aqui. Mas primeiro vamos começar com Gálatas, tá bom? Sim, Gálatas. Estamos en las epístolas, ¿cómo falei? Sí, estamos en las epístolas. Después a gente va a ir en las cartas pastorais, ¿tá bom? Estamos en las epístolas. Gálatas. Autor es o Pablo, ¿sí? Pablo. Aquí está falando o Pablo, as igrejas do sur da Galácia, ¿sí? Galácia. Que foram fundados no primeiro viagem missionário de Paulo, incluindo a igreja de Icônio, Listra e Derbe. Sim, aqui porque eu fui muito redundante com Paulo, porque a maioria dos livros que a gente vai ver hasta chegar a Colossenses, o autor é Paulo. E você pode ver que ele cumpriu seu chamado que Jesus fez para ele. Ele fez chamado para os gentios, né? Então, ele está cumprindo. Então, agora ele está falando para os de Galácia, sim? E em que tempo escreveu esta carta? Aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, de Antioquia, ok? Antes do Concílio de Jerusalém. Aí vamos falar um pouquinho do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é importante. A gente se encontra no livro de Atos. Sim, o Concílio de Jerusalém era uma reunião importantíssimo, vou falar, fundamental, porque ali se tinham que tomar decisões importantes, como por exemplo, se os novos crentes que não eram judeus tinham que se circuncidar, tinham que praticar costumes judaicos, sim? Ali em esse concílio de Jerusalém, todos concordaram que eles, os gentios, não precisavam fazer essas práticas judaicas, como por exemplo a circuncisão. Saúde, saúde.
saúde, tia. Não, imagina, tá bom? Então, o Concílio de Jerusalém é importante também porque ali também em mútuo acordo, os apóstolos concordaram que eles podiam comer qualquer tipo de carne, como por exemplo, para que vocês saibam da cultura dos judeus, eles não comem porco, sim? Eles não comem, por exemplo, a gente pode comer leite e pode comer manteiga, todos os outros derivados da leite, eles não podem comer no mesmo, como posso falar? Misturado, né? Não pode. Eles têm uma comida chamada comida kosher, né? Que hasta el día de hoy los líderes, los religiosos, los judaizantes, ellos comen esa comida kosher, ¿no? Que cumple todas estas reglas, ¿no? Que en particular para el libro de Deuteronomio, ¿sí? Fala sobre eso. Entonces, en este concilio de Jerusalén es importante saber que todas personas como nosotros, que somos gentiles, no precisamos más practicar o que a lei exigia antes, né? Como a circuncisão, comer alguns tipos de carne. Graças a agora a gente pode comer porco, carne bovina, né? Frango, e todos dizem amém. Todo mundo fala amém? Amém. Oh, até glória a Deus falam aqui, né? então a gente pode ter essa liberdade, né? E todo graças a quê? A Jesus, porque a gente já não está bajo a aliança da lei que vino com Moisés. Agora a gente está com essa nova aliança que é com Jesus, sim? Aham. Então, por isso que queria falar sobre o Concílio de Jerusalém um pouco, sim? Tem muita coisa aí do concílio, mas não dá para falar muito. Gálatas, marco histórico. A controvérsia mais desafiadora na igreja primitiva era sobre o relacionamento dos novos crentes, especialmente os gentios, com a lei judaica que estava falando aí. De um modo particular, isso era um problema para os convertidos e para as igrejas jovens que Paulo havia fundado em seus primeiros viagens missionários. Aqui, os judeus, os religiosos, que não creíam em Jesus, eles exigiam que eles praticassem a lei. Mas aqui nesse concílio de Jerusalém acabou tudo isso. E eles não precisavam mais fazer isso. Sim? Agora, Paulo escreveu para corrigir esse problema e mais tarde no concílio de Jerusalém, os líderes da igreja resolveram oficialmente o conflito. Me deixo entender? Sim? Então a gente hoje em dia experimenta essa liberdade graças a Jesus. Sim? Amém? Gálatas, personagens: Paulo, Pedro, Barnabé, Tito, Abraão e os falsos mestres. Quando você lê aqui falsos mestres, está falando dos judaizantes, né? Aqueles que praticam a religião judaica, tá? Judaizantes. Lugares principais: Galácia e Jerusalém. Qual é o contexto do livro de Gálatas? Depois que a igreja em Antioquia, na Síria, comissionou Paulo a Barnabé para sua primeira jornada, os missionários navegaram de Chipre, até Chipre e depois a uma província romana da Galácia. E hoje em dia é o sul da Turquia, sim? Então é algo bíblico, pues, não? Porque muitas pessoas dizem, não, essas cidades não existem, né? Como Tesalônica também, dia de hoje existe, Tesalônica existe. Qual é o propósito de Gálatas? Refutar aos judaizantes, aqueles que ensinaram o que os crentes gentios deveriam obedecer à lei judaica para serem salvos e chamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Algo que esqueci. Os judaizantes falavam, você tem que praticar a lei, senão você não é salvo. Sim? E quando ocorreu o concílio de Jerusalém, isso acabou. A gente não precisa mais praticar
a lei mosaica, simplesmente agora a gente tem essa liberdade em Cristo, solo por Cristo. Qual é o versículo-chave de Gálatas? Gálatas 5:1, sim? Marquem em sua Bíblia, se você quiser pode marcar em sua Bíblia. Gálatas 5:1. E querem ler comigo? Gálatas 5:1. Dice, fue... No, e dice amém. Sim, se hoje em dia a gente experimenta liberdade graças a Jesus, sim, porque senão a gente ficaria assim com todas essas leis que a gente tinha que cumprir, sim, seria muito difícil, sim. E o próprio Paulo sabe disso, né? O próprio Paulo sabe disso, sim. Vamos a Efésios, sim. O autor é o Paulo, sim, compartilhada com igrejas vizinhas, tá? Com igrejas vizinhas. A data é por volta de 60 depois de Cristo, de Roma, enquanto Paulo estava preso, sim. Aqui Paulo, esses de Efésios, Filipenses, Colossenses, todas as cartas que a gente vai ver agora, as epístolas, Paulo já está como prisioneiro, sim. Ele vai ser trasladado hasta Roma, sim, porque ele tinha cidadania romana, sim. E então ele, Paulo e então ele, Paulo desde sua prisão, sim, ele vai escrever esta carta de Efésios, sim, e aqui os personagens que a gente encontra é a Paulo e a Tíquico, sim. O marco histórico é grande, mas eu quero que prestem atenção, porque é importante. Dice, esta carta não foi escrita para tratar de alguma heresia ou problema nas igrejas. Ela foi enviada com Tíquico para fortalecer e encorajar as igrejas da região. Paulo passou mais de 3 anos com a igreja em Éfeso. Portanto, ele era muito apegado a eles. Escrevendo alguns anos depois, Paulo se concentrou em fortalecer e encorajar os crentes sem fazer referência específica a pessoas ou problemas na igreja de Éfeso. Visto que as palavras em Éfeso 1:1, agora vamos a ler, não estão incluídas em alguns dos primeiros manuscritos, e provável que Paulo quisesse que a carta fosse lida em todas as igrejas da região. Normalmente as cartas começavam com o destinatário para cada cidade ou para cada igreja, né? Mas quando você lê Éfeso, não diz, por exemplo, para Cíntia, não coloca ele o nome, solamente diz para os crentes, ¿sí? Ele fala assim, porque o desejo dele é que essa carta seja compartilhada com outras pessoas, ¿sí? Aqui, Efésios é uma carta muito linda, muito linda. Por quê? Porque aqui, se você, o que você faz se você encontra um, um tesouro? Sim. O que você faria? Pense comigo. O que você faria? Uma só palavra. Quem quer responder? Se você encontra um tesouro, você que faria, Bonfim? Uma só palavra. Oi? Aham. Como? A gente sub... Por que eu falo assim? Porque quando você lê Efésios, vamos a Efésios, já? Vamos a Efésios. Desde que a gente lê Efésios, desde os primeiros capítulos,
a gente pode encontrar as mais grandes bênçãos que a gente pode receber como cristão de parte de Deus. Sim, vamos a ler. Eu quero que procurem Efésios capítulo 1. Sim, Efésios capítulo 1. Dice, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, sim, em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A você, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus aqui começa a primeira bênção, nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para que diz? Para ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Sim? Diz, em amor, que diz? Nos predestinou, sim, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aqui você vai poder encontrar, vamos na pausa aqui, aqui fala escolheu, aqui não fala que nos predestinou, que ele nos adotou como seus filhos, e diz que este era conforme o bom propósito da sua vontade. Sim, e diz que, em versículo 7 diz, em nele temos a redenção por meio de seu sangue, e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, aqui em Efésios capítulo 1, você encontra as bênçãos mais grandes que todo cristão ha recebido de parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Sim? Por isso que a gente entende a adopção, né, como cristãos, né? Todos nós somos adoptados, né? Se eu tenho meu pastor lá em Peru, ele conta essa história assim, né? Ele contou, eram dois, imagina dois irmãos, mas um era filho biológico e o outro era adotado, né? Um dia eles dois estão brigando, né? Estão brigando como crianças, né? Ele fala, olha, eu sou filho biológico, eu sou filho biológico, mas você é adotado. Mas eles estavam brincando só. Aí outro menino que era adoptado, ele fica com a boca calhada, né? E olha para ele, olha, mas você não sabe uma coisa especial. O quê? A mim meus pais me escolheram. Aí ele ficou assim. Você conseguiram me entender? Sim? Não? Te disse Yolanda, podes falar bem? Sim. Ajá. Essa foi a resposta do outro. Você nasceu, né? Lo planejaram tudo bem, mas eu fui escolhida. E aí o outro menino foi embora, né? Parou de brincar com isso, né? Então, sabe brincar? Então, quando você lê Efésios, é assim. Você pode ver que Deus te predestinou, Deus te escolheu. Sim? De todas as escolhas que Ele pode fazer, Ele escolheu que vocês estén aprendendo e conhecendo mais da sua vontade. Isso é lindo. Não tem preço isso. Sim? Qual é o contexto de Efésios? Paulo escreve a carta da igreja de Éfeso quando estava em Roma. Como falei para você, ele estava prisioneiro em Roma. Sim? Ao voltar a Jerusalém após a sua terceira viagem missionária, acusaram de iniciar uma motim e ele foi preso. Aqui está falando como ele ficou preso, sim? Quando ele chegou a Jerusalém, hubo muitas pessoas que se levantaram em contra dele, porque já conheciam que ele era um discípulo, ele estava evangelizando. Então, lo acusaram com as autoridades romanas para que ele fosse preso, né? Então, ele fica preso
y después lo trasladan hasta Roma, ¿no? De Jerusalén. Porque en el libro de Atos nos cuenta que los soldados romanos eles não sabiam que ele era cidadão romano, mudava tudo. A própria maneira de eu tratar a você, sim, de não podia falar-te com desrespeito, não. Quando eles souberam que o Paulo dizia, oh, esse é meu passaporte, eu sou romano. Aí eles ficaram com medo, porque ele podia morrer por, por, ajá, ele foi sábio, né? Então, aqui nos conta o contexto em Efésios, que como é que ele ficou preso, sim? Aqui vamos ver a divisão do livro, assim, bem prático. Algo que fala muito Efésios é, a parte das bênçãos espirituais que temos em Cristo, é a unidade em Cristo. Estas bênçãos que a gente experimenta no capítulo 1 fazem que nós possamos estar uno junto com o outro, sim? Porque para Jesus não há uma diferença entre nós. Todos somos uno. E há algo lindo que ele usa o exemplo do corpo humano, do corpo, do nosso corpo. Ele fala assim, que ele fala que cada parte, desde a cabeça até os pés, são importantes para que este homem fique bem, né? Porque se a perna direita está quebrada, ele não vai poder ficar por muito tempo de pé. E ele usa esta analogia do corpo para que nós possamos entender que cada um no corpo de Cristo somos importantes, sim? Porque a vezes nós pensamos, olha, o que está aqui na frente ensinando, ele é importante. Não, não. Vamos fazer um exemplo simples. A gente viu, colocamos as cadeiras aqui, quando empezamos nessa semana, o Cláudio abriu a porta, então, cada detalhe, cada coisa, a Yolanda e o Pierre vêm a colocar a câmera, e todo assim, entendeu? O Dico, o nos dando carona, então, todas essas coisas são umas bênçãos, todo isso faz uma unidade. E Efésios fala disso, unidade em Cristo. Sim? A outra parte que fala do capítulo 4 até acabar é unidade, agora como unidade como corpo agora. O que nos une em Cristo agora como corpo, como a gente pode ser mais, como uma forma prática, né? Como a gente pode ser isso, como pode fazer isso. Pode falar. Uhum. Uhum. Vamos a ler un verso, un verso que está aquí. Primeiro propósito, desculpa aí. Fortalecer a fé dos crentes em Éfeso, explicando a natureza e o propósito da igreja e o corpo de Cristo. Sim? Não, nunca esqueçam isso. Você é o corpo de Cristo. Você é uma benção. Sim? Você é uma benção. Sim? Você é uma benção. Sim? E o versículo-chave está aqui, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. E vamos ler todos juntos, tá bom? Dice, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual sou. Se algo, vamos fazer um parênteses, não? Quando o ano que vem, quando a gente leva a história da igreja, você vai lembrar deste versículo. Por quê? Porque vai ter um homem que se chama Martim Lutero, que ele vai usar este versículo para falar a uma sola fé. Vai usar este verso para explicar-nos, não?
se llama as cinco solas, sim? Mas não, é algo extra para nós. Este versículo mudou a vida deste homem, sim? Este versículo mudou a vida deste homem, sim? A gente tem que entender isso. Nós somos o corpo de Cristo. Cintia, você é uma benção, Viro, você é uma benção, e cada um de nós, sim? Hum? Quero comigo vamos a ficar un ratito en Efesios. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13. Vamos a leer un verso cada uno hasta el versículo 22. Vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Quién quiere comenzar? Dice, no por obras, para que ninguém se gloríe. Versículo. Amén, ¿no? Es muy lindo este verso. Ahora quiero que pulen hasta el versículo 13. 13, 13, 13. Vamos a leer el 13. Puede continuar, Bonfim. ¿Encontró? No. Aquí, aquí está. Dice, va a empezar ahí. Amém. Né? A gente agora está sendo edificado, né? Dice dice para tornarnos morada de Deus por seu Espírito. Não é lindo? Porque o Espírito mora em cada um de nós, sim? E isso é algo extraordinário. Diz que a gente antes estava longe, agora a gente está perto, sim? Isso é muito lindo. Isso eu não queria passar, porque precisava que vocês possam ler. Agora sim vamos a passar para Filipenses. Sim, Filipenses. Autor é o Paulo, o apóstolo Paulo. Destinatário é Cristo em Filipos.
E a data, tudo bem? Sim, data por volta de 61 depois de Cristo. E Paulo escreve de Roma enquanto estava preso, sim? Paulo já está preso, né? Sim. Paulo, o marco histórico, Paulo e seus companheiros fundaram a igreja em Filipos em sua segunda viagem missionária. Isso a gente pode encontrar em livro de Atos, capítulo 16, versículos do 11 até o 40. Esta foi a primeira igreja estabelecida no continente europeu, sim? A igreja filipenses havia enviado um presente com Epafrodito, um de seus membros, para ser entregue a Paulo. Onde está Paulo? Paulo está preso, né? Ele precisava de ajuda, sim? Eles vão fazer, como fazem aqui, como quando juntam, hacen uma oferta, né? Para uma pessoa, eles vão fazer uma oferta e vão enviar a Paulo, né? Para ajudá-lo, sim? Acá dice uno de sus miembros para ser entregue a Pablo. Eso encontramos en Filipenses 4:18, que estaba preso en Roma na época, y el apóstol escribió-les esta carta para agradecerles a su dádiva y encorajarlos na sua fe. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar personajes principales: Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evodia y Sintique. Epafrodito. Lugar chave es Filipos. Aquí lean conmigo, contexto. Dice, por volta de 62 después de Cristo, la iglesia de Filipos envió una oferta financiera generosa a Paulo, prisionero en Roma. Él fue preso en Jerusalén após a su tercera viaje misionaria y después fue transferido para a prisão en Cesarea por causa de una conspiración judaica para asesinarlo. Epafrodito, un servo fiel, entregó a oferta junto com as saudações personais dos santos filipenses, sim? E é lindo porque o Paulo nos chama, ele chama de santos, sim? Ele chama de santos, né? E é lindo porque a vezes a gente pensa, não, santo, não. A gente não é santo, não, mas em Jesus a gente é santo, sim? Porque ele nos santificou, ele nos justificou, ele é nosso redentor. E com a palavra santo significa apartados, né? Separados para ele, né? E o direito, isso. Aqui vamos ver a divisão. Aqui, mira, eu coloquei em 6. Alegria no sofrimento. Paulo vai começar falando que ele diz, procurem comigo, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. E vou começar lendo do versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, servos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los bispos y diáconos. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqui ele está agradecendo esta oferta. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem diz amém? Amém. Não? É justo que eu assim mesmo sinta a respeito de vocês uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes de que me prendem, quero defendê-lo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo na graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. E aqui ele está falando desde o profundo do coração, ele está falando como a igreja de Filipenses e cada carta que ele escreveu desde sua prisão eram importantes para ele. Los de Galácia, los de Éfeso, ahora los de Filipo, cada uno estava no coração de Paulo. Versículo 9 fala assim, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de seres puros e
irrepreensíveis até o dia de Cristo. E se você quiser, pode marcar esta oração, versículo 9 e 10, porque quando alguém te fala, pode orar por mim, você pode fazer isso. Que seas cheio do conhecimento de Deus, dice que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor a fim de seres puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesucristo, para a glória e louvor. E aqui no capítulo 2, versículo 12 em adiante, ele vai falar que ele se alegra por estar sofrendo penalidades. Sim? A ver, quem se alegra quando sofre penalidades? Oi? Então, do versículo 12 em diante, ele vai falar que ele está alegre por estar preso. Sim? Ele vai estar alegre por passar penalidades. Ele fala, por Cristo Jesus. Sim? Ele vai falar isso. Agora, aqui também em Filipenses, tem estes homens, estes falsos mestres, que vão ensinar filosofias erradas, sim, para confundir os cristãos. E no capítulo 1, versículo 20 al 30, vai falar a filosofia de vida de Paulo. O que ele levou a viver em Cristo agora. Do versículo 2, capítulo 2, versículo 1 até o 11, ele vai falar, sejam humildes como Cristo. Ele vai colocar que, sendo Cristo Deus, dice que ele não se colocou como alguém superior, sino que se humilhou até morte e morte de cruz. Sim? Ele vai colocar o próprio exemplo de Jesus sendo rei, morrendo de uma forma desonrosa, né? Mas era preciso para a salvação nossa, né? E diz, e em capítulo 2, versículo 12 al 30, ele vai falar, brilhem como luceiros. Ele vai falar para nós, vocês precisam ser a luz de Cristo. Sim, precisamos ser essa luz de Cristo. E do capítulo 3 até o versículo 21, é o privilégio de conhecer a Cristo. E do capítulo 4 ele vai falar novamente. Ele começa com alegria e ele termina, regocijem-se, regocijem-se. Sim, ele vai falar, regocijem-se. Vamos a procurar um verso aqui, que está en Filipenses 4:4, ¿sí? Filipenses 4:4, ¿sí? Filipenses 4:4. Aquí vamos a parar, Filipenses 4:4. Fala assim, vamos ler juntos, tá bom? Uma, duas e três. Leia no Senhor. Assim fica assim. Tão lindo assim. O Paulo fica, que ele estava feliz estando preso, né? Mas ele acaba também sua carta falando, alegrem-se. ¿Es posible? Es posible. Sí, es posible. É possível. Então, quando a gente fala de alegrar-se, é no Senhor, mas também não é quando nós estamos experimentando coisas boas, simplesmente. Alegrar-se no Senhor é alegrar-se ainda em todo momento, como falou assim, em todo momento. Sejam coisas boas, mas também coisas ruins. Sim? Que creio que isso a gente está aprendendo, né? Eu estou aprendendo. Sim, eu estou aprendendo muito isso. Sim. Me custa muito ficar feliz, não? E tento, Senhor, me ajuda ali, me ajuda. Né? Mas com Jesus se pode. Com Jesus se pode. Sim. Aí vamos parar aí, tá bom? Eu vou orar. A Catiane, que eu deixo um comentário, né?
Dos cosas. Catiane, vamos a orar y vamos a leer tu comentario. Bom, este, Señor Jesús, obrigado, Pai, por esta noche, Señor. Obrigado por darnos a tua graça, Senhor, e favor, de agora ficar perto de Ti, Senhor. Nós estávamos muito longe, Senhor, muito longe, em nossos pecados, Senhor, em nossos delitos, cegos, Senhor, vivendo de uma forma que não te agrada, Senhor. Mas agora, em Cristo Jesus, Senhor, temos uma esperança eterna, Senhor. Em Cristo Jesus somos uma nova criatura, Senhor. E graças, Senhor, graças por essa benção, por essas bênçãos espirituais que a gente tem em Teu Filho, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, nos ajuda em cada escolha que temos que fazer dia tras dia, Senhor. E que possamos orar esta oração que fala o Paulo, Senhor. E viver alegre, Senhor, sempre. Seja qualquer circunstância em nossa vida, Senhor. En el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Que el Señor os abençoe y tengan una linda noche y vamos a leer los comentarios. ¿Sí? Catiane quer passar a tua vez, ó. Então, ela comentou assim: penso o quão desafiador deve ter sido para Paulo ter que desfazer perante as pessoas a sua antiga crença e postura, ou seja, mostrar que foi transformado. Mas também, por outro lado, o que ele mostrava em sua antiga prática de vida. Tenho certeza que muitos ficaram com medo e outros não acreditavam nessa transformação. Assim como muitas vezes fazemos hoje, esquecendo do poder de Deus, chamando os que não são para os que são. E tudo isso sendo loucura. Acho que deu para entender um pouquinho. Deus abençoe, galera. Aí depois ela comentou: é lindo contemplar a unidade do corpo de Cristo. Pude ver na EBF e voltei para casa com o coração cheio de gratidão. E a outra ocasião está sendo agora, que estou ficando no multimídia, assistindo e observando cada um em seu lugar como uma orquestra. Fico, Deus, como tu és perfeito e bondoso, nos permitindo fazer parte da tua obra. Tem umas curiosidades a respeito desse livro, né? Que a cidade de Filipe era uma cidade colônia de Roma e levou esse nome por Filipe, rei Filipe, foi o pai de Alexandre o Grande. E aí era uma cidade onde tinha a maioria dos moradores era soldados já aposentados, né? Colonos. E lá tinha todo o direito de Roma. Então era uma colônia de Roma. Então por isso que Paulo exigiu que se declarou, quando se declarou cidadão romano, né, e ser julgado de acordo com as leis de Roma. E é interessante que essa cidade foi um chamado, né, como o Antônio falou, ali da Macedônia, uma visão que ele teve lá em Atos 16, né? Desce a Macedônia, desce a Macedônia. Ele desceu, foi para Macedônia, ele encontrou ali, saiu para orar, encontrou Lídia, que era uma judia, né? E, e ela se converteu em toda a sua casa. Em seguida, ele repreendeu uma menina que estava endemoniada fazendo adivinhações. Por causa disso, que ele libertou a menina, prenderam ele foi chicoteado e foi para a cadeia. Na cadeia, ele começa a louvar a Deus. Com as costas todas chicoteadas, tendo sendo surrado, começou a louvar e os presos escutavam. E aí veio o terremoto que só destruiu as cadeias, não caiu nada, só destruiu as cadeias, as algemas e as portas. Foi quando o carcereiro se converteu. Então nós temos ali Lídia, provavelmente a menina que foi liberta, o carcereiro e toda a sua casa. Quando Lídia se converteu e toda a sua casa era todo um clã, o carcereiro também, e aí se inicia a primeira igreja no continente europeu. Isso devido a um chamado que ele
pleno relacionamento com Cristo, ele percebeu, teve esse chamado e obedeceu. E essa primeira igreja no continente europeu teve dimensões que Paulo nem imagina, né? Alcançou toda a Europa. E aí eu vejo assim, o resultado de a gente ter um relacionamento com Cristo e estar sensível a escutar o mandado dele, para onde ele manda, né? Então é muito legal essa história da cidade de Filipe. No, no, no hay más comentarios. Entonces, ok, entonces estamos liberados. Que el Señor los abençoe. Tengan una linda noche. Que el Señor nos guarde. Un momento de retorno a casa. Hasta la próxima. Dios abençoe.